Olá, eu sou a Edna Barbosa e nesse vídeo eu quero te falar que é possível estimular a fala da criança através do livro e da contação de histórias. Quando o papai ou a mamãe contam histórias, eles assumem o lugar de referência, ou seja, a principal referência para a criança. A criança vê o contador de histórias como o modelo em que ele deseja fazer tudo igual ou em que ele deseja falar igual. Nesse momento, o papai ou a mamãe se tornam a autoridade naquilo que estão fazendo. Você traz informações, aventuras, novidades através do livro que para a criança é como um tesouro. E ser estabelecido como uma referência para a criança, nesse momento, isso é resultado de uma relação afetiva. A privação dessa relação afetiva pode trazer efeitos devastadores no desenvolvimento da criança. Alguns pesquisadores dizem que sem essa referência, a tendência da criança é de hostilidade, de perder o interesse, de ser apática, de perder até a tonicidade motor, ou seja, a firmeza da musculatura da criança, perder o apetite e ir até a morte. Na verdade, a falta de amor e de atenção pode levar a criança a perder o sentido da vida. Essa referência é que faz com que a criança queira fazer tudo igual a você. Ela quer repetir o que você fala, ela imita a sua voz e repete as suas palavras. Ela percebe que há palavras novas na história que você está contando e que fazem com que ela se sinta feliz com aquela informação e que, na verdade, exercem uma função no cérebro da criança de recompensa. Tudo isso encoraja a criança a repetir as palavras e com a história ela entende o que significa aquela palavra no contexto de uma frase ou no contexto da história. E a partir do gesto, da entonação, da posição da palavra na frase, da informação do desenho do livro, e é assim que a criança vai ampliando ou enriquecendo o seu vocabulário. Por exemplo, no livro da Formiguinha Ninho Tamanduá Bandeira, que é um livro que eu escrevi, na verdade um livro muito cativante, e em que eu conto a história num CD e ainda canto as músicas junto com o Tamanduá Bandeira. Nele tem um momento em que o tamanduá, ele confunde a formiguinha com pimentas do reino. E ele usa uma palavra nova, para a criança é uma palavra nova. Ele diz que achava que elas eram apetitosas. Na verdade, a palavra apetitosas nós sabemos o significado, deliciosas, saborosas, mas para a criança, na medida em que ela vai vendo a história, ouvindo a história, ela entende todo o significado da palavra que está inserida dentro de um contexto. E isso é importante para a criança. Pensei que fosse formiguinhas, mas eram pimentas do reino amorosas que queimaram minha boquinha. Sim, a criança vai ampliando o conhecimento de mundo a partir do livro e tudo isso vai deixando o vocabulário mais rico a partir da história que ela ouve você contar e as palavras que ela ouve você falar. A criança aprende palavras e é estimulada a formar frases. E com as frases ela forma orações inteiras. E assim ela passa a dar recados, a repassar informações, a dizer como se sente. A criança passa a falar melhor e isso facilitará na hora de aprender a ler e a escrever. Finalmente, a criança quer imitar você e vai formando assim a sua personalidade e passa a ler tudo que vê à sua frente. O livro de história é uma terra fértil que servirá de suporte para a leitura e para a escrita. Quanto mais estímulo através da história e leitura de livros adequados para a idade e quanto mais tipos de textos diferentes, por exemplo, poema, o jornal,
a revista, os livros, os quadrinhos, os filmes, maior será o acesso da criança ao mundo da linguagem e outras habilidades ou competências que na verdade são o quê? Aquilo que a criança aprende, e competência, aquilo que ela faz com o que ela aprendeu. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então não deixe de ler livros para a criança, de dar livros para a criança, entendendo o significado e a importância que tudo isso tem para o desenvolvimento da fala, da oralidade e da construção de frases e de expressões e até de histórias que a própria criança vai desenvolver. Eu quero deixar uma frase para a gente refletir, da Fanny Abramovic. Ela diz: ouvir histórias é o início da aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente de descobertas e de compreensão do mundo. E na verdade tudo isso vem através daquilo que nós falamos e daquilo que a criança ouve, principalmente através da contação de histórias e da leitura de livros adequados para a idade da criança. Para concluir, eu quero te fazer uma pergunta. Como ler o livro para a criança de formas que ela absorva todos os benefícios que a leitura de um livro, a contação de história pode trazer? Pois é, eu deixei no meu canal um vídeo com 11 dicas sobre como ler o livro para a criança. Confere lá. E se você gostou, curta aqui, se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo. Um beijo para você e até a próxima.